Vamos subir o Emílio, então, agradecer. Já pode subir, Guilherme. Aqui. Agradecer, viu, deputado? Não era 8 horas da manhã, eu já estava atormentando lá o Emílio. Vamos conversar. Hoje ele falou assim: estou aqui atarefado, né, com a sistematização das propostas aí do Haddad, mas é um momento importante aí da gente analisar, né, Emílio? Agora saiu essa pesquisa, a gente estava conversando justamente sobre ela, uma pesquisa que foi feita em 12 capitais, entre jovens de 16 e 20, entre eleitores de 16 a 29 anos, que dá 56% das intenções de voto para o Lula. Deputado Emílio, ele já entrega para você. Tudo bem? Tudo bem? Você vê que o Emílio está num set com todos os tons de azul. Pô, eu olhando daqui, eu vejo 4 tons de azul do Emílio. Isso é que é bonança de campanha, né? Bom dia, Lula. Bom dia, Plínio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. O azul é pura coincidência, viu? Eu entrei numa sala aqui, o fundo... Mas uma boa coincidência. Emílio, o ex-presidente Lula está dando entrevista agora no UOL e criou um mote de campanha que, se eu não me engano, a gente tinha falado sobre isso lá atrás, naquele evento do Prerrogativas, no fim do ano passado. 40 anos em 4. Tivemos os 50 anos em 5 do Juscelino, né? O mandato presidencial foi cortado para 4 anos durante o período do Fernando Henrique para fazer a reeleição, né? 4 anos, aliás, desculpa, foi cortado para 4 anos na revisão constitucional, que aconteceu no período do governo do Itamar Franco, depois do impeachment do Collor. Né? E agora o Lula vem com os 40 anos em 4, né? Em 4 anos para refazer, reconstruir muita coisa no Brasil e em São Paulo, onde você está no comando do programa, né, de governo do Haddad, que lidera as pesquisas, mas que tem pela frente um segundo turno. No caso do Haddad, o segundo turno é muito provável que aconteça. No caso do Lula, é um segundo turno improvável de acontecer, mas a gente tem que contar com essa possibilidade, claro, né? Mas em São Paulo é muito provável que aconteça. E para onde aponta esse esboço de governos nos quais vocês estão trabalhando? Olha, Luiz, eu acho o seguinte, em termos do presidente Lula, eu acho que quando ele fala 40 anos em 4, é porque o país, ele sofreu, o retrocesso que nós sofremos, ele é brutal em todas as áreas, né? Todas as áreas, todos os tipos de política pública, o retrocesso na área internacional. Então, é preciso velocidade para o Brasil recuperar primeiro o tempo perdido. Em algumas áreas, nós voltamos aos anos 80, né? Impressionante. Então, recuperar o tempo perdido, trazer o Brasil de novo para 2022, né, no caso 2023, e avançar, fazê-lo avançar. Então, eu acho que assim, o presidente Lula, quando ele fala isso, está implícito nisso também uma coisa seguinte: ele não precisa aprender a ser presidente. O presidente Lula sabe o que é a presidência, sabe o que é aquela cadeira, sabe o que é a economia brasileira, sabe potencializar todas as áreas onde o Brasil pode crescer. Quer dizer, ele sabe, se tem uma coisa que o Lula sabe, é aproveitar o que as pessoas e o que o povo brasileiro tem de melhor, sabe, a sua capacidade, a sua inventividade, a sua capacidade de trabalho, sabe, os nossos avanços tecnológicos. Ele sabe colocar tudo isso a serviço de um projeto nacional importante. Então, acho que esse é um bom resumo do que pode significar esse governo, esse novo governo, né, do presidente Lula no país. Emílio, eu queria trazer um pouquinho uma análise sua também, queria que você fizesse uma análise. Ontem foi vazada uma informação de que o Bolsonaro vai desistir do Nordeste para focar no Sudeste, né, a campanha. E, principalmente, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país.
A gente vê isso aqui, a campanha parece que não decolou do Tarcísio, né? O Tarcísio a todo tempo tenta fugir dele. Hoje saiu uma reportagem, a gente subiu agora há pouco, que ele é tido como o grande gerentão aí, mas o trabalho que foi feito mesmo aqui pelo Ministério da infraestrutura foi mínima em São Paulo, então não tem muito discurso também, né? Daí, como é que você vê essa atuação? São Paulo, como é que vai ser essa eleição em termos de disputa desse eleitorado? O Alckmin veio como vice do Lula para trazer esse interior. A gente tem essa pesquisa hoje falando da juventude, que são nas capitais, mas eu acredito que, inclusive, no interior tem um pouco de diferença dessa mentalidade, né? Eu não sei, mas eu vivo no interior, então eu vejo que existe uma mentalidade dessa juventude um pouco mais conservadora. Como é que está sendo trabalhado isso na campanha? Como é que você analisa essa estratégia? Porque mesmo aqui no Sudeste, o Lula lidera nos três principais estados aí, que são os três principais colégios eleitorais do país, né? Como é que você analisa essa estratégia? Vai ser uma disputa sangrenta, digamos assim, odienta, digamos assim, aqui em São Paulo? Eu acho que é uma disputa realmente. Sempre foi uma disputa dura nesses três eixos, né? Minas um pouco menos, Minas sempre teve, o Lula teve um favoritismo e tem uma dianteira maior, o Rio Médio, São Paulo mais apertado. Mas assim, quando o Bolsonaro fala que vai abandonar o Nordeste, ele já abandonou o Nordeste desde o início do governo, né? Ele abandonou o Brasil inteiro, né? Abandonou os pobres, os trabalhadores. O que ele está querendo fazer agora é uma mágica para tentar consertar o desastre que foi o seu governo. Ele não é um governo que ele teria condições de vencer baseado nas entregas do seu governo, porque ele não tem entrega. Ele não tem entrega. O que ele está tentando fazer é uma mágica de última hora para tentar seduzir parte do eleitorado que ele fez sofrer durante todo o tempo. Então, essa é a questão. Ele, evidentemente, o tipo de discurso que ele faz, sabe, o discurso violento, o discurso que não está nem aí para a pauta ambiental, para a crise climática, não, sabe, é um discurso que não atrai as mulheres. Ele busca ir no eleitorado mais conservador. E boa parte do eleitorado conservador brasileiro está situado no Sudeste, né? São Paulo também tem uma boa parte no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro hoje é um lugar também assim sempre teve muita força e muita presença de militares no governo, no Rio, melhor, e muita presença. Os evangélicos é um segmento que cresceu muito no Rio de Janeiro também, por conta também do governo do Crivella e assim por diante. Mas o que eu acho é assim, a disputa em São Paulo, ele tem dedicado um tempo maior para São Paulo, especialmente para o interior de São Paulo. Agora, quando você fala o interior de São Paulo, você também não fala um bloco completamente conservador. Você tem áreas mais conservadoras e tem outras não. Por exemplo, Lula, eu sempre falo o seguinte, olha, quando você fala da força da juventude nas capitais, essa nova pesquisa, a verdade é que São Paulo ela tem uma série de capitais regionais. São Paulo é um estado meio multipolar, né? Então nós contamos aqui, para efeitos de campanha, de estratégia, nós sempre contamos que São Paulo tem 17 grandes centros regionais que irradiam política, cuidam da economia, têm vida mais ou menos própria. São cidades do porte de Ribeirão Preto, de Bauru, de Marília, de Campinas, de Sorocaba, São José dos Campos, sabe? E o litoral com as suas diferenças. Uma coisa é Santos, a outra mais acima, né? São divisões, né? Exatamente. Aí você tem regiões como Araçatuba, como Presidente Prudente. Então, assim, o certo é considerar essas cidades, especialmente, como se fossem capitais brasileiras. São cidades muito modernas, cidades grandes, muitas delas com polo universitário importante, polos tecnológicos importantes, sabe, classe média importante. Então, de certa forma, essa pesquisa ela pode se refletir também no interior de São Paulo, nessas capitais regionais, né?
Eu acho que, assim, o bolsonarismo ele está ficando sem opções, né? Ele está reduzindo as opções dele. Ele está meio perdido, né? Porque ele fez uma opção. Se você relembrar, mais ou menos, se você, numa linha cronológica, você teve o 7 de setembro do ano passado, que, na minha opinião, foi uma tentativa de golpe que ele não se materializou. Foi um golpe não conseguido, né? Teve... Almejado e não bem sucedido. Almejado, planejado e teve que ser abortado no meio do caminho. Quando foi em dezembro de 21, ele começou ele mudou a chave e, como quem dissesse o seguinte, a eleição terá que ser disputada mesmo nas urnas, não vai ter condições. Ele começou uma série de medidas. Foi lá que ele mudou o Bolsa Família para Auxílio Brasil, pulou de 180, 200 para 400, dobrou o valor, né? Ele renegociou as dívidas do FIES, ele fez uma série de medidas visando, e ele inaugurou também um período de viagens pelo país que ele não fazia. Ele começou a viajar muito pelo país, inaugurar qualquer coisa, né? Teve aquele caso que ele foi, acho que no Acre, inaugurar uma ponte, que a viagem dele ao Acre ficou mais cara que a própria obra, né? Então, isso tudo foi uma tentativa dele de reverter uma derrota que já se anunciava desde aquela época. O que aconteceu de dezembro para cá? Nada mudou em termos de intenção de votos, não teve mudança significativa nenhuma. Você não tem uma mudança, você tem variação quase dentro uma linha da margem de erro. Então, você tem essa situação. Então, encurtou-se o tempo. O que ele fez agora? Então, essa PEC agora, essa PEC do fim do mundo aí que ele aprovou, eu diria para você que é a última ou penúltima tentativa que ele tem para utilizar instrumentos de governo, de Estado, para tentar reverter a desvantagem evidente que ele tem. Tentar diminuir a rejeição de governo, Vai ter resultado? Não sei. Nós precisamos aparecer para ver, as pessoas também estão muito atentas, viu? Emílio, sim, diga, você tem feito... Eu tenho feito muitas reuniões, claro, como todos pré-candidatos, tal, e também pelo Haddad, pelo programa de governo. Quando você pergunta para um público classe D e E, se eles sabem até quando duram essas medidas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é até dezembro. Não tem ninguém assim, iludido. Então, também, assim, o caráter eleitoreiro das medidas está muito evidente na cabeça das pessoas. Se isso vai ter... E tem outra coisa que é o seguinte, a medida que ele tomou é uma medida, vamos dizer assim, que os porta-vozes do mercado rejeitam, porque ela desorganiza o orçamento, ela, evidentemente, é um estouro no orçamento brasileiro para os próximos anos, é uma bomba no colo do próximo presidente da República. E o mercado reage a isso também, porque eles não querem tolerar esse tipo de coisa de irresponsabilidade fiscal, entendeu? Então, eu não estou certo do resultado que essas medidas terão, o impacto que terão na disputa eleitoral, né? O que eu digo que é das últimas tentativas. Quando você fala assim, ele vai sair do Nordeste, vai concentrar no Sudeste, é outra medida meio desesperada, sabe? Meio tipo assim... Isso, são gestos meio destrambelhados e sem método. E faz isso quem está perdido na estratégia, né? Quem não tem estratégia tem todas as estratégias. Tudo cabe, né, naquilo. Então, Emílio, ontem vazou nas redes e foi trazido aqui para a revista Fórum, né, foi feita matéria, isso que você está falando. Eles acham que o povo não entende o que está sendo feito e não compreende as enganações. Vazou ontem o vídeo de um policial militar no litoral norte aí de São Paulo fazendo um discurso canalha, né, perante alguns populares num bairro popular, numa comunidade. Havia uma plateia que foi filmada também, majoritariamente de negros e pessoas mais humildes, mais simples,
e ele fazendo o discurso do medo do comunismo. Olha, o candidato que vem aí, o comunista, vai pegar a casa de vocês, vocês não vão ter mais casa. Uma maluquice completa, destrambelhada. Mas mesmo nesse vídeo, há momentos, há takes em que aparecem as pessoas ouvindo. As pessoas estão ouvindo assim, meio olhando, tal, como quem diz, pô, cala a boca, a gente está te ouvindo aqui porque você está fardado. Né? A gente não te expulsa daqui. Inclusive uma contestação, né, Lula? Tá com, a mulher fala assim, mas e o seu presidente? E o seu presidente? Ele fala, não estou falando aqui de ninguém, eu estou falando do comunismo, disso que vem de fora, tal. É um PM fardado. Né? Mas o povo já olhando assim, refratariamente, é isso que você está falando. Né? Eles acham que dar o dinheiro compra o voto. Né? Esse movimento é absolutamente ridículo e fundado numa estrutura de quem olha a sociedade com aquele olhar, né, do paternalismo, do dono, né, de que não houve avanço algum. E nós, a esquerda, apesar de terem sido 13 anos e meio, né, e plantou muita coisa, que com o desassossego que a gente vem tendo nos últimos 5, 6 anos, começa a germinar, né, em terreno muito duro. Né? E eu acho que isso vai se refletir no que você está falando aqui. Olha, as pessoas não veem da maneira pasteurizada como os meios de comunicação tradicionais, né, acabam tentando fazer crer. Agora, Emídio, mas e em São Paulo? O personagem Fernando Haddad, como ele, sendo um personagem filiado ao PT, tendo sido prefeito de São Paulo do PT, e assim falei isso para ele em alguns momentos, né, algumas entrevistas, uma figura que revolucionou a maneira de gerir a prefeitura da maior metrópole brasileira, né, sul-americana, né, que é São Paulo. Ele mudou completamente a forma de gestão, ele mudou prioridades, ele mudou um jeito, disputou uma eleição defendendo essas teses, enfrentou uma oposição da mídia tradicional brutal contra ele, perdeu porque ficou no partido. Né? Eu sei, assim, pouco tempo antes do fim do prazo de mudar de partido, né, eu estava com ele no gabinete quando ele recebeu ligações do PV, do PSOL, né, acho que do PDT, oferecendo a legenda. E ele disse, não, eu vou ficar no PT, eu vou disputar com o PT. E eu falei para ele, você sabe que no PT você vai perder. Ele fez, eu sei, mas como é que eu vou explicar a saída? Né? Por que eu vou sair do PT para disputar essa eleição? Não tem sentido. Vai ter que ser assim. E foi a história. E agora há um amargo reconhecimento de que ele estava certo. Como o Haddad, um amargo reconhecimento dos outros, né? Dos que não estiveram com ele, dos que usaram o não voto em Haddad para punir o PT. Né? Como que o Haddad está conseguindo chegar ao interior? Esse discurso, a união com o Alckmin, com o Márcio França, tem auxiliado a uma quebra, né, dessa resistência no interior de São Paulo, sobretudo, ao nome do Haddad? É assim, olha, deixa eu te falar, Lula. Primeiro, a figura Haddad. O Haddad, ele é uma figura rara na política brasileira, sabe? Um talento muito grande. O Haddad é um homem muito preparado, muito inteligente, muito experiente, né? E tem uma forma muito própria de fazer administração, de fazer política, né? E uma das características dos grandes líderes, você sabe que é não envergar, não se deixar levar pelas facilidades momentâneas, né? O Lula, você sabe que o período da prisão, eu acompanhei porque eu era advogado dele, visitava ele na prisão. O Lula, eu nunca vi ele em tempo algum, sabe, se abater com a situação. Ele falava, eu sei por que eu estou aqui e eu vou provar minha inocência. E provou a inocência dele. O Haddad, ele sofreu um revés na eleição da Prefeitura de São Paulo,
Mas não foi por conta do governo dele. Ele sofreu um revés porque a máquina de propaganda antipolítica e anti-PT que havia na época, né, somado ao fato de que aquela campanha não tinha financiamento público e nem privado, era uma campanha... Então, foi uma campanha para os ricos, né? Como o adversário dele, o Dória, era um candidato muito rico, botou dinheiro do próprio bolso para enfrentar as eleições. Como é que eu vejo isso? Eu acho que, assim, nós fechamos pesquisa semana passada, a dianteira que o Haddad tem na capital é ainda maior do que a que ele tem no estado. Entendeu? Os índices dele da capital são maiores. E por que aconteceu isso? Primeiro, porque naquela eleição de 2016, na reeleição dele, as pessoas não queriam ouvi-lo, as pessoas não tinham ouvidos, elas simplesmente falavam, PT, eu não quero. Então, as pessoas não ouviram, não avaliaram, vamos dizer, o pé no chão o que tinha acontecido. Não foi um julgamento da administração dele, foi um julgamento ideológico, porque ele era de um partido. Agora, passado um tempo, inclusive, depois de ter passado a administração do Dória, o Dória ter largado a prefeitura, depois veio o Bruno Covas, né, que assumiu, depois a eleição do Bruno, depois a morte, depois esse atual prefeito que realmente é o fim da picada, né? São Paulo tem um prefeito que ninguém sabe nem quem é. O famoso quem, né? Por que eu estou dizendo isso? Tudo que aconteceu depois do Haddad fez os paulistanos refletir sobre o significado do governo dele. Então, por exemplo, medidas como as ciclofaixas, que eram muito criticadas, hoje são defendidas abertamente, porque, claro, o mundo caminhava para isso, todo mundo sabia. Então, o fato dos investimentos em educação, as creches, os CELs, o bilhete único mensal, tudo que foi acontecendo, as pessoas hoje, distante daquele clima de 2016, as pessoas puderam avaliar quem é o Haddad. E ele se acumulou muita experiência, ampliou a experiência política dele, a capacidade de articulação política dele, a eleição presidencial que ele perdeu com o Bolsonaro, né? Mas que foi uma campanha que ele foi muito bem, serviu para mostrar para o povo uma pessoa capaz de lidar com as situações mais adversas, né? E ele está indo muito bem, tanto na região metropolitana de São Paulo, quanto no interior, né? Esse interior que eu te falo, esse interior que não está distante do mundo, esse interior que também está integrado nas novas tecnologias. O interior de São Paulo é um interior muito desenvolvido, sabe? Então, o Haddad tem dialogado muito, mas muito bem com a juventude, com essas pessoas. E a aliança com o Alckmin, com o Márcio França, com a Marina Silva e com o Boulos, tem dado um palanque muito importante para São Paulo. O Haddad, agora, semana que vem, nós vamos começar as viagens dos três juntos, Alckmin, Haddad e Márcio França, né? E, evidentemente, quando o Lula puder, o Lula fará grandes atos com eles pelo Estado também. Então, nós estamos muito confiantes na eleição de São Paulo. Ô, Emílio, eu me comprometi aqui com o Emílio, porque ele está bem atarefado ali, mas lógico que antes de sair, tem aquela pergunta. Ontem voltou a ser ventilado o nome da Marina como vice. Como é que estão essas tratativas? E assim, essa análise partindo, se for realmente confirmado, por exemplo, o nome da Marina, que impacto isso pode ter, principalmente nesse eleitorado evangélico? A gente estava fazendo uma análise dessa pesquisa da Folha antes, e a gente vê que é o bastião do conservadorismo está no eleitorado evangélico mesmo, né? Seria um grande passo. Como é que estão essas tratativas? Marina ainda é vista aí como uma provável vice? A Marina Silva, Plínio, ela é uma figura muito respeitada, não só por ser evangélica, eu diria que é muito mais pelo papel que ela teve como ministra do Meio Ambiente. Ela é uma mulher de porte internacional, uma pessoa, assim, uma das brasileiras mais respeitadas que tem fora do país. E é notável, por exemplo, a Marina é uma pessoa que pouca gente percebe, mas ela dialoga muito com a juventude. Sabe, a juventude que acompanha, que está preocupada com as mudanças climáticas, com a sustentabilidade, sabe? Então,
A Marina, ela dialoga muito com esse setor. E com mulheres também, né? Porque a Marina é isso, a Marina é uma mulher, é negra, é evangélica, é ambientalista, ela representa segmentos, né? Que realmente, não é que ela vai representar o segmento evangélico, mas ela é de fato uma mulher evangélica, e uma mulher evangélica como a maioria do povo evangélico, sabe? Os evangélicos, eles têm uma fé sincera, sabe? O que existe hoje é um aproveitamento por parte de alguns pastores, né, que partidarizaram as igrejas e o povo fica perdido. Mas por que o Lula está extremamente equilibrado com o Bolsonaro no eleitorado evangélico? Porque os evangélicos, o aluguel dele não é mais barato, a cesta básica dele não é mais barata, o mercado dele não é mais barato, sabe? Quando ele vai encher o tanque é o mesmo problema. Então, assim, a vida concreta do povo evangélico, ela leva também muitos deles a refletir, falar, mas por que eu vou sustentar um governo que reduziu a minha qualidade de vida? Sabe? Claro, a pauta, o Bolsonaro se posta, né? O Bolsonaro é assim, ele é um fake do começo ao fim. Né? Ele se posta de patriota, que não é. Né? Ele é o presidente que mais vendeu patrimônio para o exterior, é o presidente que mais ampliou a dependência do Brasil dos Estados Unidos, a subserviência melhor, é o presidente que bate continência para a bandeira americana, não tem nada de patriota. Aí ele se vende como cristão. Sabe? Mas que cristão? Cristão que defende o armamento da população? Cristão que não respeita as mulheres? Sabe? Cristão que ameaça as instituições? É esse que é cristão? E esse fake também, sabe, de defensor da família. Quer dizer, além da família dele, eu não sei que família que ele defende. Porque quem defende família não deixa a geladeira vazia como está no Brasil hoje. Não deixa o custo de vida sugar os rendimentos das pessoas. Sabe? Não deixa a juventude sem oportunidade como está agora. Então, quem raciocina minimamente, mesmo dentro do público evangélico, essa discussão está instalada. É um conflito entre a retórica dele e a realidade concreta que as pessoas vivem. Muito difíceis também no meio evangélico. Mas a Marina está no jogo, Emílio? Como vice do Haddad? Eu sou daqueles que eu não desisto até o último momento. E eu acho que o ideal para nós, eu acho, era uma chapa mais plural. Acho que uma vice-mulher é muito importante. Mas você sabe que esses entendimentos não é entendimento de 2 partidos ou de 2 lideranças. É um entendimento que envolve 6 partidos, né? Envolve o PP, o PCdoB, a Rede, o PSOL, o PSB, o PV. Quer dizer, não dá para se imaginar que é um mecanismo de consulta que todo mundo quer se ver representado. Então, não dá para impor vice. É um processo de diálogo. Eu não posso te adiantar nada, inclusive porque quem está negociando não adianta nada. O que eu posso dizer é que assim, as coisas vão muito bem, obrigado, e em poucos dias nós teremos uma solução que vai unir todo mundo em São Paulo. Não, e dialogar na política dá muito trabalho, porque você tem que convencer algumas pessoas que não vencer na tese não significa uma derrota. Exatamente. Né? Tem coisas que vêm a médio prazo, longo prazo, então precisa ter calma. E também exige confiança mútua de todo mundo, dos atores ali. Mas eu digo para você assim, ó, eu tenho participado junto com a Haddad das tratativas, estão indo muito bem. É evidente que é natural que os partidos tenham pretensões, tenham postulações, e nós não podemos refutá-las, nós temos que trabalhá-las. Mas, ó, isso aqui não dá, mas quem sabe isso aqui, né? O fato é o seguinte, está todo mundo com vontade de mudar São Paulo também, está todo mundo com vontade de dar para São Paulo um governo, sabe, com capacidade de visão, para que o desenvolvimento do Estado seja revertido para a vida das pessoas. São Paulo, você sabe, é um Estado fantástico. Eu, por conta de ser deputado e por conta de coordenar o programa de governo, evidentemente eu tenho me debruçado sobre
tudo no Estado, os números do Estado, a situação do Estado, e é fantástico, é uma economia fantástica, uma capacidade tecnológica, o centro financeiro do país, o centro, as melhores universidades do país, sabe, as indústrias mais modernas, um agronegócio potente. Então, o que falta a São Paulo? Falta com que esse desenvolvimento não fique só na mão de poucos. Nós queremos que São Paulo cresça ainda mais, mas não pode deixar 2,5 milhões de pessoas passando fome. Não pode deixar uma juventude sem oportunidade de chegar na faculdade. Não pode deixar escolas técnicas que poderiam, sabe, ser um embrião, ser um instrumento importante de inclusão social, de oportunidade para a juventude, escolas técnicas completamente esvaziadas. Então, nós queremos aproveitar a força de São Paulo para fazê-la ser melhor, sabe, se adaptar a sua política aos novos desafios das mudanças climáticas. Tudo isso é o que nós estamos construindo aqui no programa de governo do Fernando Haddad. E ter pela primeira vez um governo de esquerda em Brasília e um governo de esquerda em São Paulo, porque nos governos Dilma e Lula nunca aconteceu essa sintonia, né? E outra, com o benefício... São Paulo vem de uma longa tradição, Lula, de querer meio enfrentar o Brasil, sabe? Ou não colaborar como deveria. Não é colaborar, não é com dinheiro. São Paulo colabora muito com dinheiro no país, não é isso. O problema é o seguinte: se nós temos mais tecnologia, se nós temos mais experiência, se nós temos agricultura mais desenvolvida, por que nós não podemos ajudar o Brasil a sair dessa situação, entendeu? Agora, precisa mudar a orientação política. A orientação política em São Paulo hoje é o que há de mais atrasado. É a política do toma lá, dá cá. Muitos prefeitos só recebem recursos se mudar de partido, for para o partido do governador. Sabe? Se você voltar 40 anos atrás, o Maluf fazia exatamente isso. Ele esvaziava os demais partidos e falava: ó, dinheiro só tem se vier para cá. Nós precisamos ter regras mais transparentes, sabe? Para desenvolver os municípios, para as políticas públicas desenvolverem. Você não pode ter esse toma lá da cá. O Estado precisa ter prioridades claras, o orçamento precisa ser criado na condição, né? Então... Emílio, nos últimos 20 anos eu trabalhei com consultoria para empresas, para grupos, né, e com política, com marketing também político. E desses 20 anos, muito se fala em reforma tributária. E eu sempre falei para meus clientes: querido, São Paulo quer? São Paulo está ok? Não, então não vai ter. Ah, mas porque o resto do Brasil esquece? Você tem que ter uma sintonia. E quem me ensinou isso foi o Mário Covas, quando era governador de São Paulo, né? Porque o Fernando Henrique queria fazer uma ampla reforma tributária e o Covas bateu o pé. E aí um dia o Covas me disse, chamou o Yoshiaki Nakano, que era o secretário de Fazenda dele, falou: Nakano, a gente quer isso? Aí o Nakano disse: não, governador, a gente não quer isso que Brasília quer. E nunca quis, e nunca quererá. Ou seja, você precisa da sintonia para reconectar o Brasil com São Paulo e vice-versa. Senão as coisas não vão andar. É isso mesmo. Mas, gente, eu preciso voltar lá para... Nós estamos hoje aqui na sistematização do programa do Haddad. Eu estou lá com a equipe filtrando tema a tema. Nosso prazo também, nós estabelecemos um prazo. Logo, logo nós temos que entregar o programa. Não é entregar para o candidato, é entregar para São Paulo. Para São Paulo saber o que nós pretendemos fazer, como é que nós pretendemos governar e mudar esse Estado para melhor. Então, agradeço demais estar aqui com vocês. Fico à disposição. Desculpe a brevidade, mas é sempre um prazer conversar com vocês. Não, foi ótimo, Emílio. Nós que agradecemos, né, Plínio? Nossa, demais. Obrigado, viu, Emílio? Obrigado. E desculpa aí, já está cedo ali. Ô, Emílio, vamos conversar hoje. Muito obrigado, viu? Perderemos só esses tantos tons de azul do Emílio aqui na tela. Né? Prometo a camiseta vermelha na próxima. Tá? Não, mas tá ótimo, não tá ruim. Um abraço. Grande abraço. Até logo. Tchau. Até logo, Emílio.